Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para impulsionar o conteúdo. E hoje comigo um colega de trabalho, um amigo que a gente não se via há muito tempo, se formou em físio comigo, mas hoje ele não é físio. Rogério Quelucci. Pois é, né? Um prazer, Cibele. Eu que agradeço. Obrigado aí por vir me visitar aqui no meu escritório. Eu estou no espaço dele. E o Rogério hoje ele é professor. Pois é, né? Hoje quando me perguntam, né? Me pedem para apresentar, eu me apresento como professor e palestrante. Tá. Das áreas. Isso, de que conteúdo? Vamos lá, né? Eu acabei, depois de me formar como fisioterapeuta, eu fiz um MBA em marketing. Tá. Na PUC de São Paulo, que inclusive eu dou aula hoje na PUC em algumas disciplinas da pós-graduação. Tá. Inclusive, ó, vou fazer um merchan do bem Por aqui. favor. Terça-feira agora, nós estamos dia 23, acho que é dia 26, né? Acho que não vai adiantar. Não vai adiantar, né? Vai depois, né? Mas fala pro pessoal, porque de repente sempre tem esse tipo de conteúdo, aí o pessoal acompanha. Então vamos lá, uma vez por ano a PUC abre um curso chamado Inteligência Emocional, uma vez por ano a PUC abre um curso chamado Liderança e Inteligência Emocional no contexto do marketing pessoal. E sou eu que aplico esse curso. São 8 aulas, 3 presenciais e as outras 5 online, onde eu trago as questões da liderança associado ao conceito de inteligência emocional e as técnicas para se desenvolver em inteligência emocional, tudo isso conectado à questão de você se posicionar no mercado de trabalho. E aí eu pedi para o Rogério gravar um episódio comigo, principalmente porque o Rogério ele tem uma questão, um olhar mais espiritualizado da vida, do modo que ele trabalha, do modo que ele formula os cursos dele, e aí é sobre isso que nós vamos conversar. Ele já estava falando para mim sobre inteligência espiritual. Inteligência espiritual. O que é? Pois é, inclusive isso está dentro, embora eu dê aula de liderança, inteligência emocional, técnicas de vendas, comunicação e mais alguns assuntos relacionados aí ao desenvolvimento pessoal no ambiente corporativo e também na vida pessoal. Sim. Existe um assunto que eu sempre coloco dentro dos meus temas, que é a inteligência espiritual. E inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. Inteligência espiritual tem a ver com espiritualização do ser. É você ter consciência do seu papel, ter consciência do que você veio fazer aqui na Terra. E eu costumo brincar com as pessoas dizendo que ninguém veio à Terra a passeio, embora possa ser uma viagem divertida, mas ninguém veio a passeio, a gente veio aqui com um propósito. Inteligência espiritual é você ter consciência do seu propósito e viver esse propósito no seu dia a dia. Principalmente quando você tem consciência que o teu propósito não é um propósito egoísta. Não é focado em si. Ele pode ser parcialmente focado em si, mas ele é um bom propósito quando ele beneficia outras pessoas, quando ele expande e vai além do teu interesse. Então eu vou dividir aqui o meu propósito de vida, que faz parte do meu processo de espiritualização. Meu propósito de vida é ajudar pessoas, através das minhas aulas e palestras, ajudar seres humanos a serem humanos melhores, de modo que eles consigam atingir resultados tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí você ajuda as pessoas a identificarem também esses resultados? Porque é muito particular, né? Até essa coisa que você falou, que é um pouco de ética, né? Essa coisa de ser bom para mim, mas ser bom para o outro também. E aí, você ajuda a identificar? Eu tenho alguns cursos onde eles são focados em olhar para dentro de si e você propor um objetivo, propor um lugar a chegar, pode ser pessoal como pode ser profissional, e os mecanismos para você se entender, porque tem coisas que a gente fala, né? Eu quero fazer tal coisa. Mas você consegue perceber se é isso mesmo que você quer? Se na jornada você não vai perder o fôlego? Se isso está dentro de fato dos teus objetivos, ou melhor, do teu propósito. Do teu tamanho. Do tamanho da tua perna, né? Também. Então eu tenho alguns cursos que eu aplico que eu ajudo as pessoas, além de identificarem o seu propósito de vida, de terem consciência de qual é o seu papel na Terra, a sua existência terrena, também fazer uma elaboração de lugares a chegar,
Tá. Que aí seriam missões. Tá. Então, quais são suas missões, seus objetivos, né? E missão é diferente de propósito, né? Eu estava comentando aqui. Missão, você chega e chegou, você realizou uma missão. É uma tarefa, ela tem começo, meio e fim. Exato. Agora, propósito não, você vive ele. Tarefa, missão você atinge. Propósito você não atinge, você vive ele no dia a dia. Você pode, nesse propósito que eu disse, ajudar seres humanos a serem humanos melhores. Eu posso fazer isso não só numa aula que eu dou. Com certeza. Eu posso fazer isso quando eu paro na entrada do meu prédio e passo lá 15 minutos batendo papo com o meu porteiro quando eu vejo que ele não está bem. Com certeza. Sabe que eu faço algumas técnicas do Axis que eu não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço a fundo. E aí, num dos cursos que eu fiz, que foi muito especial, eles falaram uma coisa muito legal que vai de encontro ao que você está falando. Que o curador, ele não precisa trabalhar de terapeuta para ser o curador ele cura sempre. E é isso que você está falando. Em qualquer às vezes, circunstância. um papo, um sorriso, até uma paciência que você tem com alguém que está tendo uma dificuldade. É isso. É isso. Às vezes, veja, eu às vezes me deparo com alguns participantes de cursos que a pessoa ela é arredia, a pessoa ela é revoltada com algumas coisas. E eu já tive pessoas, inclusive, que na aula presencial, convidando a fazer uma atividade, a pessoa soltou um palavrão em minha direção. Já aconteceu isso. Vulgo te xingou, né, me xingou, me mandou para aquele lugar, gratuitamente. Eu podia muito bem ter tido uma reação de vir lá e brigar com a pessoa. Claro. Naquele momento eu tinha sido contratado pelo patrão dele para dar curso para aquela pessoa. Eu poderia ter reportado e talvez ele fosse mandado embora. E naquele momento eu entendi, ó, tá aí uma alma sofrendo. Porque para a pessoa fazer isso é porque está em defesa. Com certeza. Ele está se defendendo de alguma coisa que ele julga que é um ataque. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, meu amigo, eu te tratei tão bem até agora, eu te convidei a fazer as atividades. Se você não quer participar, tá tudo bem, é só você ficar quieto no canto, eu não vou te obrigar. Não precisa ficar revoltado. Só não me atrapalha. E o cara ficou assim tão sem graça. E as pessoas que estavam com ele, inclusive os colegas de trabalho, vieram ao meu favor, querer me defender. Eu falei, gente, não precisa, tá tudo certo. No final do dia, o rapaz veio me pedir desculpas. Os colegas deles vieram me dizer, porque era um curso de ética. Olha, que incrível, né? Era um curso de ética no trabalho. E os colegas dele, um deles pediu a palavra e falou, olha, você me ensinou o que é ética e moral. Ética é o código, moral é o que eu faço. Você ensinou na prática quando você não reagiu à agressão dele. Então ele falou, para mim o curso valeu na hora que você viveu aquilo que você estava falando durante o curso. Que eu estava falando sobre entender o outro, sobre ter um olhar mais caridoso em relação ao outro, sim, de entender que uma pessoa às vezes ela tá quando ela é agressiva, ela na verdade está dando um grito de ajuda, um pedido de ajuda. Eu acho que toda agressão na verdade é uma defesa interna. Né? Porque se a pessoa ela tá bem, tá íntegra, não tem porquê, ela não sente ameaçada para precisar atacar o outro. Aliás, eu vi outro dia, eu não vou lembrar o nome da pessoa, eu vi num corte da internet ele dizendo que ele aprendeu por que duas pessoas gritam quando estão próximas, porque seus corações estão distantes. Então, quanto mais distante os corações, mais alto o tom de voz. Você fala, Eu falei, é isso. Ainda, eu não sei se foi nesse mesmo corte que fala, por isso que os amantes, eles falam baixinho ao pé de ouvido. Eu tinha, né? acho que é isso mesmo. É muito legal, né? E você tem conteúdos que são específicos de espiritualidade? Porque fora essa parte comercial, você faz também uma ajuda em alguns locais, né, de centros. Sim. Faz algumas palestras beneficentes, né? Sim. O meu trabalho, hoje eu trabalho profissionalmente para empresas, são dois campos que eu atuo. Tá. Eu dou cursos corporativos, hoje de manhã mesmo, eu apliquei um curso até 1h30 da tarde para o Bradesco. E o nome do curso é Mindset Competitivo. Como mudar a mente, ajustar uma mente para ser mais humana, mais fraterno e ao mesmo tempo ter bons resultados. E isso é um desafio, né, Sim. Rogério? Eu acho desafiador. Ainda mais nos tempos de hoje, onde tudo é meta, né? Se trabalha através de metas dentro das empresas, acaba gerando muita competitividade, né? E como eu bato metas sem me sentir tão sobrecarregado. É um desafio, não é? É um desafio. Não significa que é fácil de fazer, mas é possível.
Então, eu dou cursos para empresas, cursos de vendas, de comunicação, de negociação, liderança. São vários temas que eu aplico. E para as faculdades, eu dou aula também desses temas em cursos de pós-graduação. Agora, eu tenho um trabalho social, que eu geralmente faço ou à noite, ou faço de final de semana. Essa semana mesmo, na segunda e na terça-feira, eu fiz palestras em grupos espíritas, que me convidam para falar sobre o ser humano. E a proposta é ajudar seres humanos a serem humanos melhores, fazendo o processo de autoconhecimento. A gente não tem manual, né? É preciso. Veja quanta coisa que a gente estuda, quantos livros que a gente lê, porque não tem manual. E não é fácil, essa vida não é como falaram quando nós éramos pequenos. Olha, você faz sua parte, você estuda e as coisas acontecem. Só que não. Você sabe que ontem eu fazia uma reflexão, porque eu vi um vídeo da pessoa questionando, né? Por que pessoas boas não têm resultados extraordinários? Isso não é uma verdade absoluta. Não. Tem gente muito boa que tem resultados extraordinários. Mas também tem gente que é muito boa e fica ali sambando para conseguir pagar as contas Sim. do dia a dia ali. E falando de resultado financeiro, né? Nesse caso, nesse vídeo. É porque não adianta você ser bom para você ter um resultado econômico. Tem muita gente aí que é focada em ajudar o outro. E até vou contar uma história. Conta, a gente gosta de história. Eu, por muitos anos, eu fui diretor de uma instituição espírita e que tem um projeto social gigantesco. Hoje eu não sou mais diretor da parte religiosa, eu sou diretor executivo da área filantrópica. Tá. É o NAF, Núcleo Assistencial Fraterno. A gente tem 7 creches com 1.700 crianças, uma casa de apoio a moradores de rua, um projeto de ação contra a fome, um trabalho com gestantes carentes, um trabalho de auxílio a famílias em vulnerabilidade. É um trabalho bem grande. Eu vou colocar na descrição do vídeo, quem se sentiu tocado e quiser ajudar, sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Olha, me deu um branco. Eu ia falar que eu ia contar uma história, não falei? Vai aparecer de volta. Eu ia falar que eu ia contar uma história. Ah, eu já lembrei da história. Então, já lembrei. Eu, quando trabalhava na instituição, uma vez um jovem que costumava assistir minhas palestras, minhas aulas, que eu ainda continuo fazendo, ele me procurou e ele falou: Rogério, você já se imaginou se você não frequentasse um grupo religioso como esse, né? Se você não tivesse se sentido conectado com Deus, com a espiritualidade, você já pensou como é que você estaria? E eu tenho certeza que ele esperava que eu dissesse assim: estaria muito mal, estaria perdido. Sim. E eu virei para ele, Cláudio, o nome do rapaz, eu falei: Cláudio, eu sei perfeitamente como eu estaria. Como? Eu falei: rico, muito rico. Ele: mas por quê? Eu não entendi. Eu falei: porque se eu dedicasse o tempo que eu dedico a fazer caridade, se eu dedicasse para fazer dinheiro, eu estaria rico. Não significa que eu estaria bem. Tem muita diferença, né? Não significa que eu estaria bem. Eu poderia estar rico, muito próspero financeiramente, mas provavelmente vazio. Porque me completa saber que eu sou útil para o meu ser humano. Me faz bem saber que eu não vim à Terra a passeio, que eu estou aqui para ajudar alguém. Seja num trabalho voluntário, que eu faço numa palestra voluntária, ou seja mesmo no meu trabalho corporativo. Claro. Eu já tive depoimento há pouco tempo, uns 3 meses. Eu fui contratado por uma empresa, eu vou até dar o nome da empresa, que a empresa é minha cliente, a Iturã. Tá. A Iturã. Eu voltei lá, porque já faz 3 anos que eu atendo eles. E ano passado eu tinha dado um curso de inteligência emocional para um grupo de funcionários. Um curso acho que foram 8 horas de curso, um curso relativamente curto. E eu voltei esse ano para dar um curso de comunicação para eles. E quando eu chego lá, uma funcionária me procurou e falou assim: você não sabe, mas você fez uma diferença enorme na minha vida. Eu falei: me conta, o que aconteceu? Ela falou: quando você veio aqui ano passado dar o curso de inteligência emocional, eu estava decidida a pedir as contas, porque eu estava magoada com pessoas aqui de dentro, revoltada com alguns colegas de trabalho, e ela falou: como você ensinou no curso, emocionado ao extremo a gente faz bobagem. Ela falou: eu já ia pedir a conta, minha chefe que falou: faz o curso, depois a gente conversa. Ela falou: eu fiz o curso, decidi não pedir a conta e aplicar aquilo que você ensinou.
Ela falou, eu vou te dizer, eu consegui baixar a tensão, diminuir a raiva, diminuir os sentimentos ruins das pessoas, conversei com a minha chefe, tive uma oportunidade em outra área, hoje eu ganho muito mais, eu faço home office, minha vida está muito melhor, e graças a eu ter parado para ouvir o que eu aprendi no curso. Então, esse tipo de coisa, para mim, é um baita de um pagamento. Não é? É que a abundância não está só ligada a dinheiro, ela também está ligada a dinheiro. Mas esse tipo de coisa é muito abundante, muita riqueza na vida da gente. É isso. Então, é claro, preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não tem dúvida. E dinheiro é bom demais, não tem a ver com isso. Dinheiro é muito bom, dinheiro é de Deus, não tem nada a ver. É energia, você decide o que você faz com ela. Isso. Eu falo isso, inclusive, nos grupos religiosos que eu vou dar palestra. Eu costumo tocar nesse assunto. É bom porque... Porque existe muito preconceito com o dinheiro. Muito. Para eu ser uma pessoa boa, eu tenho que me desprender. Você não tem que ser escravo do dinheiro. Né? Ser escravo, ser mesquinho é ruim. Agora, você trabalhar para ganhar o seu dinheiro, para ter o seu sustento, isso é bom. Até caridade você faz com dinheiro. E vamos pensar, você está no ramo corporativo. Uma grande empresa, ela dá empregos para muita gente. E isso é abundante, isso é divino também. Aí a gente entra num ponto que eu tento, eventualmente, quando eu percebo que há uma postura contrária, a expansão da consciência em relação a isso. Em algumas empresas que eu vou trabalhar, às vezes eu pego funcionários que olham para a empresa como se a empresa fosse sua inimiga. Eu não vou discutir que existem, de fato, lugares que você trabalha que são realmente tóxicos. Tá. Mas aí é uma questão de você decidir sair, de você procurar outro lugar. Agora, boa parte das empresas é um lugar onde existem seres humanos, como em qualquer outro lugar. Gente difícil. A gente está falando de centro religioso, seja ele qual for, de que denominação for, sempre vai ter encrenca. Onde tem ser humano tem confusão. Eu falo isso, se você for olhar para isso, você nunca vai para lugar nenhum. Exato. Eu ainda falo o seguinte, né? Se a pessoa está dentro de um grupo religioso, subentende-se que ela pelo menos está buscando alguma coisa melhor. De bom, né? Então ela tem um pequeno pontinho a favor aí. Mas é gente como gente. Se você não sobrepor isso, você não faz nada, você não sai de casa, você não se relaciona. Então, eu costumo falar nessas empresas que eu percebo que tem gente ali amargurada ou rancorosa com a empresa, que às vezes trabalha contra a corporação. Sim! Eu tento trazer elas a seguinte consciência. O empresário, ele tem um baita no risco, ele coloca o dinheiro dele numa operação. Eu costumo dar exemplo, alguns segmentos, depois de toda aquela massa trabalhando, o lucro da empresa é 3%. Se fala em distribuição de lucros, mas distribuição de prejuízo não se fala. Existem algumas corporações que quando você apura o resultado, a empresa faturou 20 milhões num mês, vai ver quanto custou tudo aquilo. O resultado no final é 3% que fica para o dono, para os acionistas. Sim. Então, assim, é uma empresa, é um lugar que ela está proporcionando uma oportunidade de crescimento. Então, tem um olhar mais grato, né, para a instituição que te emprega. Eles não são justos. Sai de lá. Muda de emprego. Vai procurar um lugar melhor. Está sofrendo por quê aí? Então, vai ser propositivo, vai ser positivo. Né? Eu costumo falar isso, não fique num lugar onde você se sente torturado. Mas também, estando no lugar, não vá trabalhar contra. Porque você se prejudica e prejudica outras pessoas que precisam daquele. Com certeza, é aquele negócio da gente fazer o dia a dia melhor dentro daquilo que você tem. O ideal, imagina, se você pegar todos os funcionários, os alunos, o ideal de cada um é muito diferente. E vou te contar uma coisa, eu já trabalhei numa empresa onde eu entrei lá para dar consultoria de treinamento e a diretoria da empresa quis me contratar por um período para eu ficar lá dentro como gerente geral de treinamento. O ambiente era extremamente tóxico, eu tinha consciência, eu vou ficar aqui 6 meses para ajudar para cumprir o meu propósito, que estava sendo muito bem remunerado. Eu vou cumprir o meu propósito e a hora que acabar aqui a minha missão, essa não é uma missão, a hora que acabar a missão eu caio fora. Simples assim. Não condiz com o que eu quero, né? Porque não é o que eu quero para minha vida.
Então, sem sofrimento, eu vou conseguir mudar essa dinâmica, que era uma dinâmica tóxica dentro da empresa? Não vou conseguir mudar, porque cultura, isso é cultura, vem de cima para baixo. É verdade. Você não muda cultura De baixo para cima. de baixo para cima. Não. E eu estava no meio intermediário, eu era gerente. O que eu falei ali, as pessoas, eu entrei lá para estruturar uma área de treinamento. As pessoas da minha área, que eram 28 funcionários, esses eu consigo influenciar positivamente. Tanto que a maioria são meus amigos até hoje. Faz anos que isso aconteceu. Uhum. São meus amigos até hoje. Eu consigo influenciá-los positivamente. E eu tinha uma missão lá que era dar coaching e fazer mentoria para cerca de 50 gerentes. Esses eu consigo também influenciar positivamente. Muitos desses continuam sendo meus amigos. Eu cumpri minha missão. Claro. Eu entreguei o que me foi pedido. E saí de lá feliz da vida, numa boa. Né? Levanta, bate a poeira das sandálias E vai, né? e segue em paz. Nada de rancor, de raiva. Eu tenho uma historinha que dizem que é uma frase atribuída a William Shakespeare. Eu não sei, eu não encontrei. Mas diz que ter mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. Fala um pouquinho disso, que eu vejo isso como tão importante, Rogério, essa coisa de se manter na revolta interna. Às vezes não é contra a empresa, nada disso. A pessoa ela consegue manter dentro dela. E como isso atrasa a vida da pessoa? O que é essa vibração da pessoa o tempo inteiro? Então eu vou te contar um exercício que eu faço. Na maioria dos cursos de inteligência emocional, eu trago o tema mágoa. Isso é importante. E aí eu vou contar um exercício que eu faço com as pessoas ali para elas elaborarem e sublimarem a mágoa. Tá. Eu costumo perguntar, né? Tenta lembrar de alguém que te magoou. Primeiro eu faço uma enquete. Alguém aqui já foi magoado por alguém? Né? Alguém já te magoou? E olha, eu vou dizer que geralmente... Alguém não levanta a mão? Já aconteceu. A grande maioria levanta a mão, mas já aconteceu em turma ou outra ali com 30, 40 pessoas, um não levantar a mão, dizendo, não, minha vida é perfeita, pô, legal, você é exceção. Mas geralmente alguém levanta a mão, né? Então teve um amor frustrado, alguém que lhe decepcionou, às vezes a mágoa é com pai, é com mãe. Às vezes não é tão grave. Né? Não é porque mágoa que tem que ser tão grave, às vezes também, não é tão grave. Depende da intensidade e da gravidade do que aconteceu. Aí eu costumo falar para o pessoal o seguinte, e eu sempre faço esse exercício depois que eu já ganhei todo mundo. Tá. Que tá todo mundo na minha, né? Depois do Só para não levar pedrada. Depois de um dia inteiro de 4, 5 horas de trabalho, é só depois disso que eu falo. Eu faço, pessoal, eu vou agora desafiá-lo. Vocês confiam em mim? Confiamos! Então eu vou provar para você que nunca ninguém te magoou. Aí sempre tem, quero ver, duvido. Falou, olha, baseado em tudo que a gente falou, nós não falamos que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos? E eu dou uma explicação antes disso, que como é que a gente funciona? Primeiro, a gente capta as informações do mundo. Tá. Eu capto as informações do mundo através do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto. Inclusive, tátil e olfato e paladar envolvem também. Eu capto as coisas que acontecem no mundo. Isso entra dentro do meu cérebro e eu passo a codificar, eu começo a dar significado para cada coisa. Então, a Cibele fez um tchau, significa que ela está chegando, ela está indo embora, depende do contexto. Eu vou dar um significado. Sim, isso é interno, não é de fora. Exato. A decodificação é interna, né? E olha que maluco, né? Eu estava explicando isso para os meus filhos. Em alguns países, alguns símbolos que para nós são tudo bem, para alguns países não pode fazer. Sim. Nos Estados Unidos, fazer isso daqui é ok. É ok. Aqui... Mas na Itália significa outra coisa. Né? Significa mandar você... Sim. Né? Eu não vou falar o que é, mas... enfim, é um palavrão, é uma ofensa. Então, a codificação é a mesma coisa. Cada um codifica conforme a sua história de vida. Claro. Depois que eu codifico, isso leva a uma fração de segundos. Eu começo a despertar sentimentos. Porque o que faz gerar sentimentos são as memórias e o significado das memórias. Aí vem sentimento. Eu posso entrar em looping, tá? Eu posso... Memória, eu vou puxar para cá, ó. Eu vejo que as coisas, eu começo a codificar, eu começo a puxar a memória, eu faço codificação, eu tenho sentimentos. Aí eu entro em looping aqui. Quanto mais sentimentos, mais memórias, mais significado, mais sentimentos, isso desemboca num comportamento. Esse comportamento ele pode ser
uma palavra, pode ser uma atitude, pode ser inclusive um estado emocional profundo. Porque os meus sentimentos vão despertar também sensações físicas. Sim. Batimento cardíaco, ansiedade, dor de estômago, tremor, suor, até um desmaio. Sim, dilatação de pupila, tudo. Então veja, esse é o processo que o ser humano vive. Agora vamos voltar na história da mágoa. Tá. Vamos lá. Alguém fez alguma coisa que não foi legal. Tá. E eu não estou diminuindo o erro do outro. Eu não estou discutindo o que o outro fez. Eu estou discutindo o que eu fiz com o que o outro fez. Eu peguei aquela informação, eu busquei na minha memória, eu dei um significado. O que acontece é que a mágoa, geralmente, ela acontece porque eu criei uma expectativa que não tem como ser atendida. Eu fantasiei sobre aquele ser humano. Eu achei que ele era alguém que ele não é. Sim. Eu esperei dele, o significado que eu dei para ele, é que eu esperei dele algo que ele não é capaz de fazer. Porque o que ele fez era o que ele era capaz. É o que dava para fazer. Exato. E aí isso desperta sentimentos. Nesta lógica, significa que eu criei o sentimento. Ninguém nunca me magoou, eu me magoei sozinho. Sim. O outro errou comigo. É diferente. É diferente. Porque uma característica da mágoa é você revivê-la com frequência. Sim, ficar trazendo, visitando este lugar. Exato. Né? E olha que coisa maluca, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é vivido agora do que é lembrado. É. Desperta toda a química de novo, né? Exato. Você revive e você traz a sofre química outra de vez. novo. E você sofre. E o que é pior ainda, quanto mais eu fizer esse processo, mais fácil de retornar a ele fica. Porque, sabe quando você vai no mato e você vê uma trilha? Tá. Aquela trilha porque tem um bicho que passou ali, ou às vezes uma carroça que passou ali e matou o mato. Aquela trilha, ela é o caminho mais fácil para ser percorrido. O nosso cérebro, a trilha neural é a mesma coisa. Se eu toda vez visito o mesmo pensamento que desperta o mesmo sentimento, agora qualquer gatilho que me faça lembrar aquela pessoa, porque tá fácil de trilhar essa trilha. E aí eu sofro toda hora. E tem gente que assim, qualquer coisa que você vai conversar com ela, ela dá um jeito para voltar no assunto da mágoa, da dor que ela vive. Como tirar esse gatilho? Porque o gatilho é uma você coisa não tira. Importante, né? Assim, como desfazer essa trilha? Ó, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Manda ruim. O gatilho eu não controlo porque ele é externo. Tá. O gatilho é o que eu vejo que vai acionar a lembrança. E aí, quando eu aciono a lembrança, ele faz esse processo. Quando você viveu isso por muito tempo no teu cérebro, a trilha neural está construída. A não ser que você tenha um AVC. Que eu espero que vocês não tenham. Tá? A não ser que você tenha um AVC, essa trilha está lá. Ela é facilmente acessada pelo gatilho. Tá. Então, o que a programação neurolinguística e algumas outras técnicas da psicologia pregam? Você precisa construir um novo caminho neural. Tá. Eu preciso dar um novo significado. Então, vamos dar um exemplo prático? Ótimo, vamos lá. Vamos lá. Imagina que assim, vamos supor que eu tinha um relacionamento e a pessoa me traiu. E a pessoa me enganou. Isso faz 10 anos e toda vez que alguém fala de relacionamento, eu falo, porque nunca mais eu vou confiar numa mulher ou num homem. Porque ninguém presta, porque eu fui enganado, porque uma vez a pessoa fez isso. Então, toda vez que é tocado no assunto, eu aciono aquela trilha, eu lembro da pessoa e eu acabo generalizando, inclusive. O que eu tive de problema com um, eu transfiro para os outros. Esse é um caso muito comum. Então, a partir de agora, eu preciso trazer para o meu consciente, eu preciso colocar um pensamento que é o seguinte: as pessoas às vezes fazem coisas absurdas por falta de capacidade de fazer coisa melhor. Sim. Então, ela, muito mais do que carrasco, ela é um coitado que é escravo dos seus instintos e por isso não conseguiu se controlar. E aí eu posso pensar o seguinte: graças a Deus eu me livrei dessa pessoa. Então não foi um trauma, foi um livramento. Sim. Então, é lógico, eu estou sendo aqui forçando, eu preferiria pensar o seguinte: essa pessoa precisa da minha compaixão. Mas se você não consegue ter compaixão pela pessoa... Mas dependendo da porrada já é demais, né? Então vamos assim, vamos pensar o seguinte: aquela coisa ruim que aconteceu foi um livramento. Ainda bem que aconteceu naquela época. Sim. Senão até hoje eu estaria vivendo, sendo enganado, iludido e passando por uma situação difícil com essa pessoa. Eu estou dando um significado novo.
Só que para isso formar uma trilha neural, eu vou precisar contar essa história com muita frequência para mim mesmo. Sim. Vai ter que fixar para ela ficar mais forte do que a outra trilha. Repetição. Até um momento em que ela vem sozinha e a outra trilha, ela tá embaixo. Sobrepõe, ela não é mais acionada. Se um dia você parar de usar essa trilha, a outra volta a funcionar. Então, inclusive, isso tem muito a ver com crenças limitantes. Tem gente que fala, não, nós vamos apagar uma crença. Você não apaga uma crença limitante, você sobrepõe uma crença nova, mais forte, mais poderosa, e tenta abafar aquela anterior, aquela negativa, aquela que te limita, colocando ela num lugar onde é muito difícil de ser acessada. Mas ela está lá, porque ela faz parte da sua história. E é só por repetição? Porque tem técnicas, né, da gente dar esse novo imprint no local. Tá, não só. Mas eu vou dizer que a outra, você precisa de um terapeuta ou de um profissional habilitado, pra fazer isso. Por exemplo, um hipnólogo. Eu já fiz cursos de hipnose, mas eu não aplico hipnose, mas eu conheço. Eu sou Master Practitioner em PNL, em Programação Neurolinguística. E fiz curso de hipnose, mas eu não uso na prática porque eu acho bem complexo e precisa ter muito treino para fazer bem aquilo que é proposto. Tem que ter responsabilidade para mexer com isso. Exato. Né? Então, por exemplo, na hipnose, você consegue fazer alguns exercícios onde você impõe emoção. Tá. Então, as duas formas de você criar uma crença é ou por repetição ou por emoção forte, quando você associa com uma emoção forte. Tá. Eu vou dar um exemplo. Tá vendo essa pulseira aqui? Essas duas pulseiras que eu tenho? Sim, mostra pro pessoal. Eu tenho duas pulseiras aqui. Isso. Essas pulseiras aqui estão propositais. Eu tenho uma âncora estabelecida nessas pulseiras. O que é uma âncora? Conta pro pessoal. Uma âncora é uma coisa que, eu vou dar uma explicação bem simples, tá? Que ela pode ser aprofundada. É um marco que você faz para despertar lembranças e despertar emoções que você, neste caso, controladas. Você pode ter uma âncora que foi criada ao acaso. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que de repente... E uma âncora é um gatilho, tá? Tá. Uma pessoa traumatizada de guerra. As pessoas que viveram em zonas de guerra. Se elas estão numa cidade como São Paulo e houve um motoqueiro passar com o escapamento aberto, essas pessoas, é o gatilho, é a âncora, é o barulho do estalo. Aciona, né? Um estado, uma lembrança e um estado emocional que geralmente é de pânico e muitas vezes eu já vi relatos dessas pessoas entrarem em desespero, se jogarem no chão, entrarem debaixo de mesa. Então isso é uma âncora que dispara um gatilho, que juntamente é um gatilho, que dispara lembranças e estados emocionais fortes. E que disparam, inclusive, sensações físicas e comportamentos. Tá? Podem disparar sensações. Quer ver um outro exemplo? Quem lembra do César Cielo, o nadador brasileiro que nadou, não foi nessa Olimpíada, foi em passadas, mas ele foi recordista sul-americano, ganhou medalha, acho que de prata, nos 50 metros rasos. O César Cielo, antes de entrar para nadar, ele ouvia uma música, e sempre a mesma música, e dava tapas no peito. Aquilo era a âncora que ele usava. É como um botão que aciona todo um código interno. O que eu fiz aqui? Eu ancorei a lembrança dos meus filhos. O que me dá força? Lembrar dos meus filhos, do quanto eu os amo, o quanto eles são especiais para mim. Por isso tem duas pulseiras aqui. Tá, então, quando eu tenho algum estado de, puxa, eu tô cansado, tô desanimado, tô com alguma dor, então eu pego aqui na minha pulseira e isso faz eu despertar em mim lembranças, estados emocionais positivos, que me fazem lembrar dos meus filhos e me dão energia. E eu ancorei aqui para me energizar. Então, toda vez que eu seguro aqui, eu falo, agora eu tô cheio de energia, eu tenho por que lutar, eu tenho por quem brigar. No bom sentido, né? Brigar no bom sentido. Sim. Mas a energia de ir para a vida, de fazer as coisas, é a mesma energia de briga. Ela está numa qualidade mais funcional. Bem direcionada, né? Ela está funcional. Exato, verdade. Né? Mas é a mesma, no hindu se fala brava, né? Que você pega não sei da onde, vai que vai. Né? Vai buscar ali o fluido vital, né? Ou energia Kundalini, né? Sim, que é mais física, né? É mais física, mas aí ela trabalha... O Brava é
aquela coisa, aquela verve mesmo. É isso que você falou de vir. Legal. Eu não entendo nada de cultura indiana, então me desculpe se eu falar alguma bobagem. Eu também não sou expert. Ô, Rogério, você trabalha com muitas pessoas e você percebe uma diferença das pessoas que têm uma ligação religiosa ou espiritual das pessoas que não têm muita ligação? Olha, religiosa nem tanto, espiritual sim. Tá. São coisas diferentes, São né? coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu posso ter alguém que é extremamente religioso, mas com valores espirituais muito rasos, né? Tá. E vou dar, para ajudar a contextualizar, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa pode ser extremamente religiosa, mas eu já vi gente rezando pro mal do outro. Não tá fazendo isso direito, né? Então, não tenho dúvida que ela está endereçando energia, né? Sim. Só que eu também tenho que lembrar que, por princípios universais, a energia que eu lanço é a energia que volta. Né? Então, do mesmo jeito que pode fazer mal para o outro, uma hora vai fazer mal para mim. Sim. Né? Então, gente com religiosidade, eu já encontrei bastante gente, e às vezes pessoas rancorosas, pessoas com raiva, com mágoa. E eu falo que quando você quer classificar se uma religião ela te faz bem ou te faz mal, ela te faz ser mais fraterno e compreensivo com os outros, inclusive com os que não são da sua fé, ou ela te faz ser sectarista, né? Acreditar que o outro é pior e você é melhor. No fim, isso é triste, né, Rogério? Porque se faz isso, não é uma boa religião. Com todo respeito a qualquer religião, mas acho que é uma crítica ou uma autocrítica que precisa ser feita. Se eu olho para o outro e me ele vejo, não é irmão? Eu me vejo superior ao outro, então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Tem. Tem alguma coisa distorcida aí nesse meio de caminho, né? Agora, a questão da espiritualização. Quando você encontra alguém, e eu falo que se espiritualizar, de novo, não é preciso ter uma religião para se espiritualizar. Ser espiritualizado, se você deseja o bem do outro, isso é um princípio de espiritualização extraordinário. Se você trabalha pela felicidade do outro, respeitando o seu espaço, claro, mas buscando também compartilhar com o próximo, né, essa capacidade de se conectar com o outro e aceitar o outro do jeito que ele é, isso para mim é um baita de um princípio de espiritualização. Aí eu percebo que hoje mesmo no curso que eu aplicava, uma pessoa ela participou bastante, contando que ela buscava muito esse processo de espiritualização e ela buscava muito dividir com os funcionários dela, porque ela era líder de um departamento e ela percebia, e aí eu achei muito bacana, eu percebo que existe gente carente de orientação para se amar mais e amar o outro. Falei, olha que legal, dentro do ambiente de trabalho, e ela conseguindo buscar esse amparo para o outro, né? Essa visão caridosa em relação ao outro. Eu fiz essa pergunta porque eu percebo que pessoas que têm alguma fé, não religiosidade, mas fé, independente de onde siga, numa situação de crise, ela se sente mais amparada. Olha, mas entrar no processo de fé tem a ver com espiritual, porque fé é a esperança direcionada ou a esperança de um resultado acreditando que haja uma intervenção. Isso quando você tem fé em outra coisa, mas às vezes a fé é fé que sempre vai concorrer tudo para o bem. Então esperança. Uma pessoa esperançosa. Isso. Sim, eu percebo que pessoas que são mais positivas, inclusive parte da aula que eu dava, hoje ela trata do livro Mindset, da Carol Dweck. Eu não sei se você já leu. Não li. Vou deixar na descrição do vídeo. Assim, se estou aqui, a gente coloca na descrição. A Carol Dweck é professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ela estudou um negócio que hoje ficou tão popular, falar sobre mindset, né? E mindset, traduzindo, é mentalidade. Tá. É a mentalidade que você tem conforme a circunstância. E ela identificou, nos estudos dela de psicologia, ela é uma psicóloga, ela identificou o seguinte: existem pessoas que possuem o que ela chama de mindset de crescimento. Mindset de crescimento são pessoas que, quando se deparam com um problema, elas focam na solução, elas são esperançosas,
elas são abertas a fazer algo novo, aprender algo novo e encarar desafios. Tá. Do outro lado, ela tem o contraponto, que são as pessoas que ela chama de mindset fixo. Mindset fixo são pessoas que, quando se deparam com um problema, se apegam ao problema, se sentem vítimas do mundo, se consideram azaradas, dizem que não tem como controlar porque não tem o que fazer, porque vai dar errado. Depende do outro, não é dele. São pessimistas e são rancorosas. Então ela diz, olha, tem dois padrões mentais extremos que ela apresenta. Ela fala um negócio interessante, ela fala o seguinte, não significa que você vai ser o tempo todo mindset fixo ou mindset de crescimento. Eu ia te perguntar isso, porque às vezes até em área da circunstancial. pessoa, né? Tem uma área da pessoa que ela tem um tipo de mindset e na outra área outro, né? Mas o que acontece é, quando você estabelece esse mindset fixo, você tem dificuldade de crescer. Você tem dificuldade de resolver um problema. E pode acontecer. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem um mindset de crescimento em casa. É um pai maravilhoso, uma esposa fantástica, um filho dedicado, mas no trabalho é uma negação. Reclama de tudo, tudo é problema, nada dá certo. E, por consequência, o resultado da vida dela vai estar muito alinhado com a visão que ela tem de mundo. Porque no final das contas é isso. A gente caminha para onde a gente está olhando. Isso é interessante, né? A energia vai para onde a gente dá atenção, não tem jeito, né? Eu falo que eu gosto de andar de moto. Eu falo que é igual andar de moto. Se você faz uma curva e você olha para onde você não quer ir, você vai sair fora da curva. Você vai bater. Para você fazer uma curva e não perder o controle, você tem que deitar junto com a moto, controlar. Tem que ser sinergia, né? Exato. Você tem que olhar para onde você quer ir. Porque se você olhar para onde você não quer ir, é para lá que você vai. Então, é isso. Na vida, você caminha para onde você olha. Se eu achar que a vida é uma droga, que eu sou burro, que eu sou azarado, que nada dá certo, o Paulo Vieira, que é um coach famoso, e o José Roberto Marques, que foi meu professor, eles falam um negócio, que isso são profecias autorrealizáveis. Sim. Quando você decreta uma coisa dessa, vai acontecer. Não é que, eu sou azarado, se bobear vai dar. Não, você acabou de falar, vai acontecer. Ainda mais se você falar, né? Porque se você está olhando. Você está olhando para isso. Né? É a mesma coisa. Você está, ai meu Deus do céu, tomara que ninguém me roube. Pô, parece que você faz cara de, né, numa multidão. Você já está com cara de vítima. Puxa, a melhor pessoa para ser roubada. Né? É um exemplo talvez infeliz o que eu dei, mas não deixa de ser verdade, porque você se coloca no estado emocional em vulnerável, que né? você busca isso. Claro. Então tem até uma máxima da programação neurolinguística que ela precisa ser usada com muito cuidado, tá? Ela diz o seguinte: enquanto você não atinge o que você quer, finja. Se modele, né? A modelação. Mas esse fim, e por que eu falo que tem que tomar cuidado? Porque eu já vi gente, por exemplo, eu quero ficar rico, então eu tenho que fingir que eu sou rico. A pessoa começa a gastar como rico. Não era bem isso. Então, não era isso. E eu vou te dizer, eu conheço, eu não vou dar nomes, mas eu conheço uma pessoa que fez exatamente isso na vida dela. E ela não entendeu direito o princípio da coisa. Modele o rico não pelo que ele gasta, mas pelo que ele guarda e onde ele investe. E por várias outras coisas, como ele lida com as coisas, qual é o mindset dele, Exato, a mentalidade. Então, essa história do enquanto você não atinge, finja, né? Enquanto eu não sou bem sucedido, finja, é o sentido de você criar um estado mental que te leve àquilo. Não você viver a vida do resultado. Sim, né? Sim. Eu ia te perguntar isso. Quando a pessoa está com um mindset de revolta, nesse estado de ficar olhando o ruim, o que ela pode fazer para começar? Porque isso é tão arraigado que não é assim, então eu vou pensar diferente. Tudo puxa, os caminhos neurais que você conta, puxa de novo a pessoa para o estado que ela estava. Qual que é a primeira saída que ela consegue olhar para fora para começar a mudar esse esquema? Para você mudar, a primeira coisa você tem que admitir que o que você está fazendo... Primeiro que você tem que admitir que tem um problema. Tá. Se você culpar os outros, você não vai continuar na meleca. Exato. Eu evitei usar a palavra que é pior até. Eu sei. Você vai continuar. Enquanto eu culpar os outros, eu não dei certo na vida porque meu pai me batia. Pode ser verdade. Você realmente apanhou muito do seu pai. Mas já passou.
Quanto tempo faz isso? 20, 30, 40, 50 anos? É pesado, mas você vai ter que resolver isso, não tem outro caminho. O presente acontece agora, não acontece no passado. Só que se eu fico trazendo os problemas do passado para agora, eu não vivo. Então, primeira coisa, eu tenho que admitir que eu tenho um problema. Segunda coisa, eu tenho que admitir que a única pessoa que pode resolvê-lo sou eu. Sou eu. Ah, eu quero ir num centro espírita para tomar um passe. Vai resolver? Ah, não, ajuda. Ajuda, pelo Energia. menos vai tirar a nhaca que veio a mais de você. Meu amigo, a responsabilidade é tua. Ah, eu vou na igreja orar. Ajuda? Ajuda. Ajuda, claro. Ajuda. Eu vou pedir pro pastor me abençoar. Ajuda? Ajuda. Mas não resolve, a responsabilidade é tua. Falta ação, né? A mão na massa é da pessoa. Eu ouvi uma vez um pastor que é muito polêmico, aquele Silas Malafaia. Sim. Ele é polêmico pra caramba, Sim. mas eu ouvi uma vez ele falar um negócio que eu concordo. Ele falou, Deus não move uma palha para te ajudar nas coisas que são sua responsabilidade. Mas é real, Acabou, é isso. Então, primeiro, admitir o problema. Segundo, eu preciso admitir que eu sou responsável por resolvê-lo. Eu posso até ter ajuda de outras pessoas, mas eu sou responsável por resolvê-lo. Segundo, eu tenho que ter consciência que se eu tô na meleca que eu tô, é porque o que eu venho fazendo me levou até aqui. Tá. Esse caminho não vai levar ao que você gostaria, né? Então eu preciso mudar e muitas vezes mudar radicalmente. O Alcoólicos Anônimos, ele tem lá os 12 passos do AA, que eu não vou aqui comentar os 12 passos, mas é muito interessante porque ele propõe mudanças radicais de comportamento e de até meio social. Tem que ser, senão você não sai. Porque é muito provável que as pessoas com quem você convive mantenham o mesmo padrão mental dessa meleca que você vem vivendo. Então, meus amigos é tudo reclamão, todo mundo reclama da vida, todo mundo acha que o problema são os outros, todo mundo lamenta. Enquanto você conviver com essas pessoas, e aqui eu não estou falando para você abandonar as pessoas, é assim, você tem que escolher o que você quer. Às vezes por um tempo, não pela vida inteira, mas por um tempo você vai ter que sair daquele ciclo que te leva àquele vício, às vezes é necessário. É preciso pensar o seguinte, não é porque a pessoa te ama que ela consegue te colocar para frente. Às vezes gente que te ama tá funcionando como âncora. Eu ouvi outro dia uma reflexão de um palestrante português, eu estou tentando o nome, Jorge Coutinho, o nome dele, é um português extraordinário, e ele falou um negócio que eu achei fantástico. Ele falou, existem pessoas que são vela. A vela, vocês têm vela no sentido vela de barco. Ah, tá. Eu já pensei em vela acesa. Eu imaginei. É que eu não fui claro. São vela. Tá. Você abre a vela e o vento te leva. Te faz navegar para onde você precisa chegar. Tem gente que é boia. Não te deixa afundar, mas também não te tira do lugar. Você só não afunda. E tem gente que é âncora. Que vai te levar para o fundo. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão ao nosso redor. E, de novo, tem gente que é âncora e te ama. Ela não faz por mal. É porque o padrão mental dela é esse. Então, você quer... duro isso que você está falando, mas é muito verdade. Mas você vai precisar, então, se você quer coisa melhor para sua vida, você vai ter que... Outro dia eu ouvi de uma pessoa falando isso. Eu falei, eu tenho alguém do meu ciclo de relacionamento, eu não vou falar porque, de repente, a pessoa assiste aqui, vai se identificar ali. E ela falou o seguinte para mim, ela falou, eu tenho um familiar... E ela não usou essas palavras, eu vou classificar. Pelo que ela falou, o familiar é uma âncora. Que leva para o buraco. Falou, mas é um familiar muito próximo. Falou que assim, se eu ficar junto, me faz mal. Ele falou, então o que eu me limito? A encontrar uma vez a cada 15 dias. Já ir preparado, né? Para não se conectar tanto. Ele falou, então a cada 15 dias eu visito, tomo um café, ou então chamo pra gente fazer um passeio, ficamos juntos ali 3, 4 horas, eu dou o meu melhor para ele sem esperar retribuição, porque dele não virá nada de bom. Eu vou manter porque eu amo, porque é familiar, é o laço sanguíneo, mas assim, para não deixar me contaminar, uma vez a cada 15 dias. Não, mas isso é muito real. Isso acontece comigo. Você deu o exemplo do Alcoólicos Anônimos. Se você está naquele grupo que se reúne, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, para beber, assistir um futebol, coisa e tal, se você quer parar de beber, você vai ter que, pelo menos por um tempo, enquanto você está fragilizado, não ir nesse grupo, não tem como. Exato, porque assim, a pessoa te adora, mas ela vai te dar cerveja, fala, pô, toma aí, porque... Que
bobeira, você nem bebe tanto, Exato. calma aí. Então, assim, é preciso quebrar ciclos. É Isso. preciso mudar radicalmente. E aí, indo para o próximo passo, Sim. né, do processo de mudança, Aham. você vai ter que criar um processo. Porque nossa mente vai trabalhar para que a gente volte a fazer o que a gente está acostumado a fazer. A nossa mente vai nos proporcionar, vai nos colocar na direção de voltar a fazer o que a gente estava acostumado a fazer. Então, o que você precisa fazer? Criar um processo e seguir o processo. É um trabalho. Sem dúvida. Sem É dúvida. para quem está proposto mesmo, não tem, Sem dúvida. não vem de graça, né? Ninguém disse que era fácil, né? Não, Mas é falaram, possível. a gente foi descobrindo no meio do caminho que não era, Mas né, é, Rogério? mas é possível. Você vê, hoje eu conversava na aula que eu dava sobre uma questão que eu descobri, fazendo autoanálise. Eu tive traumas na minha infância, Todo mundo. eu tive situações da minha infância, e eu descobri, estudando, que pessoas que tiveram determinados traumas da infância, elas na fase adulta, elas costumam ser impulsivas e sabe, a pessoa que estoura de repente? Sim, sim. Eu sou assim. E eu descobri que, poxa vida, por que que eu perco o tempero? Até por isso que eu fui estudar autoconhecimento, Ainda bem, né? né? E graças a Deus eu fui estudar, porque hoje eu consigo controlar, na maioria das vezes, em que o pavio curto estourava e dava aquela descompensação. Hoje, na esmagadora maioria das vezes, eu controlo isso. Mas dependeu de ter consciência. Primeiro ter a consciência. Primeiro eu falei, olha, por que que eu tenho esse tipo de comportamento? Tem uma origem, mas eu não posso usar ela como muleta. Eu não posso dar desculpa, eu sou assim e acabou. É só para saber, foi por aí, agora a gente tem que trabalhar nisso. Agora eu entendi por que que às vezes eu tenho pensamentos depressivos, porque eu tenho às vezes pensamentos autodestrutivos. Puxa, tá na origem, porque na primeira infância você tem a formação do cérebro. E algumas coisas vão te acompanhar para o resto da vida. Você pode trabalhá-las? Pode. E deve, melhor ainda. Porque se você não trabalhá-las, elas vão te dominar. Sim. Né? Você acaba virando um adulto instável, imaturo, com resultados péssimos. E aí eu passei muito tempo trabalhando isso. Você não acha que esse é o verdadeiro autoconhecimento? Quando a gente fala de autoconhecimento, é aprender a lidar com a gente? É isso. Eu vi uma vez uma expressão que eu achei fantástica. E eu vou contar o contexto. Eu falava com um amigo meu sobre um curso que eu ia lançar, e o nome do curso era Curso de Autoconhecimento. E ele falou um negócio que ele falou, foi fantástico. Ele falou, Rogério, quando você vai fazer uma viagem com a tua família para o Nordeste, você pergunta qual é o avião que vai te levar? Eu falei, não. Você compra passagem, não é? Sim. Ele falou, então guarda isso. As pessoas não compram um avião, elas compram o destino. Autoconhecimento é o avião. Sim, sim. Então, as pessoas não estão interessadas em autoconhecimento. Elas estão interessadas no destino. Sim. Em ter Mas eu vou precisar na vida. Mas se eu quero chegar lá, eu vou precisar do avião. Eu vou precisar de autoconhecimento. Aprender a lidar com as coisas, que nem você falou, essa questão de ser explosivo. É aprender a lidar com isso. Quando você sabe que vai dar defeito, você já tira o pé, já aciona outras coisas assim, calma, nem sempre São é os caminhos, aquilo que eu falei dos caminhos neurais. Então, eu fui construindo outros caminhos para sobrepor. Porque aquele caminho da defesa, né, quando um animal está acuado, ele pode ter 3 comportamentos instintivos. O primeiro é do ataque. O segundo é da fuga, sair correndo. Sim. E o terceiro instintivo é da paralisação. A lagartixa finge que está morta. É verdade. Quando ela é acuada. Depois é que ela tem a fuga. O ser humano, quando ele não consegue elaborar e processar o que está acontecendo, ele se norteia pelos instintos. Tem gente que vai para a briga, tem gente que sai correndo, tem gente que paralisa. Dependendo do contexto, vai ter um dos 3. Como é que você faz para que esses instintos não te dominem? De novo, eu preciso construir um caminho neural agora que me leve para o que eu quero. Eu me deparei com um problema, eu não vou reagir. Eu vou me calar, eu vou pensar, eu vou elaborar. E aí uma coisa que eu falo, que é a diferença entre a pessoa madura
e a pessoa imatura, que tem a ver com autoconhecimento e equilíbrio Claro. emocional. Eu vou primeiro contar uma história e depois havia 2 agricultores que eram irmãos. Um se chamava Maduro, o outro Imaturo. Tá. E teve uma seca e a propriedade rural deles foi devastada pela seca. Já estava próximo de voltar a chover, mas eles não tinham como se manter naquele momento. Um benfeitor chegou lá, viu os 2 irmãos sofrendo, a propriedade dividida apenas por uma cerca, e ele falou para os 2, eu vou ajudá-los. Para cada um eu dou uma certa quantidade de sacos de semente para plantar assim que começar a chover, e um casal de porcos para cada um. É o suficiente para vocês sobreviverem. O Maduro olhou para aquilo e pensou, o que eu faço hoje para me dar resultado amanhã? Ele pegou uma pequena quantidade de sementes, o suficiente para não morrer, ainda comendo pouco, né? Mas o suficiente para não morrer, e o restante das sementes ele preparou-as para o cultivo. Os 2 porcos, ele guardou no chiqueiro, deu um pouco das sementes para eles comerem também, e apostou que daqui a alguns meses ele teria porquinhos. O imaturo olhou para aquela fartura, abundância, e falou, tô feito, vou fazer uma festa. Ele cozinhou todas as sementes, matou os 2 porcos, fez uma festa para todos os vizinhos, e foram 3 dias de festança, onde todo mundo comeu do bom e do melhor, até se fartarem. Acabou a festa, os amigos foram embora, e ele ficou sozinho na casa. Passados alguns dias, o irmão estava plantando e já estava nascendo os pés, os porcos procriaram e tinha lá os porcos, e o imaturo olhou por cima da cerca e falou assim, puxa vida, como meu irmão tem sorte. Sorte é... A moral da história é essa, maturidade é você conseguir pensar que as tuas atitudes de agora vão gerar efeitos e consequências no futuro. Então, imaturidade é fazer o que os teus desejos e instintos te pedem para agora, é buscar prazer imediato. Maturidade é conseguir frear o comportamento do desejo e projetá-lo para o futuro. Pro futuro. E dá muita diferença nos resultados, né? Não Demais. tenho nem dúvida, tenho nem dúvida. Demais. Ai, Rogério, e o que você tem de bom até o final do ano? De curso, de... Então, tem agora o curso da PUC, que é pela Tá. PUC, que vai começar agora em agosto. Agosto? Nós estamos em que mês? Em agosto. Em agosto. Então vai começar semana que vem, na última semana de agosto. Semana de agosto, semana que vem. Eu tenho programado fazer aberto um curso de vendas, porque eu dou cursos de vendas. Todas as montadoras, as grandes montadoras de automóveis do Brasil já me contrataram para treinar seus vendedores. E bancos também, como Itaú, Bradesco, C6 Bank, Banco Pan, são bancos que eu dou curso de vendas, de técnicas de vendas, além de uma infinidade de outras empresas. E eu estava fazendo os cálculos, só de vendedores eu devo ter formado mais ou menos uns 30 mil vendedores pelo Brasil afora. Só que eu sempre faço isso no meio corporativo. Então eu decidi que provavelmente agora em outubro eu abro um curso online de vendas, técnica de vendas com inteligência emocional. Ah, isso é bom, hein? Então, o lado emocional da venda, eu vou ensinar o processo de vendas, técnicas de comunicação em vendas, técnicas de negociação, como fazer um pitch de vendas, como negociar um produto baseado em oferta de valor, e sempre falando do lado emocional da venda. Como que o vendedor... venda é emocional, né? Inclusive as corporativas também são emocionais. Verdade. Veja, vou dar um exemplo simples. Imagina que você é representante e compradora de uma grande empresa. Tá. E você precisa comprar um lote de computadores. Você compraria de uma empresa que você não confia? Não, de jeito nenhum. Confiança e emoção. É verdade, confiança e emoção. É um feeling, né? Por isso que a gente fala, tem um feeling da coisa. Porque você faz um juízo de valor. Eu avalio e aí eu percebo, vale a pena eu depositar minha confiança, eu acreditar e confiar ou não. Então, embora tenha fatores técnicos, sim, uma compra corporativa tem fatores, claro, mas ela sempre vai ter um componente emocional que pelo menos é o da confiança. É verdade.
Ah, então que bom. E a hora que você lançar, divide com a gente e aí eu coloco no canal. Eu vou ver o resultado do curso da PUC, que vai acontecer agora, e provavelmente, dependendo aí do número de alunos, eu também abro uma outra turma independente, fora da PUC, sobre um curso só de inteligência emocional. Eu acho isso tão importante, porque isso tem a ver com comunicação. Né? Eu tenho um curso na Hotmart, um curso de técnicas de comunicação. São 20 horas de aula lá na Hotmart. Ah, então eu vou deixar aí pro pessoal, para quem tiver eu vou fazer melhor. interesse. Eu vou colocar um voucher de desconto de 20%. Que legal! Aí quem quiser, usa o voucher, vai lá e compra o curso. Joia, com 20% de desconto. Aproveitem, porque é uma coisa que você usa em todo lugar. Mesmo que você não seja vendedor, mesmo que você não seja comunicador, né? Comunicação é interpessoal. E interpessoal é tudo na vida. Saber se comunicar faz uma diferença lascada. Nem se fala. Como isso é complicado, né, Rogério? Muitas vezes eu te falo uma coisa e sai do melhor lugar de dentro de mim e chega ruim na outra pessoa, né? Pois é. Na PNL existe um princípio que ele diz o seguinte, um dos preceitos da PNL. A responsabilidade do resultado da comunicação é de quem comunica. Se a pessoa não é um bom entendedor, se não é um bom ouvinte ou tem dificuldade, você vai precisar primeiro ter o retorno para entender se ela te entendeu. Tá. Segundo, ajustar a comunicação ao nível de capacidade dela. Então, é um desafio. É um desafio muito grande a responsabilidade do resultado da comunicação. Porque nem sempre você conhece o universo de quem você está conversando. Porque eu costumo dizer o seguinte, principalmente se você tem interesse no resultado. Claro. Olha, eu preciso que a pessoa, por exemplo, é um funcionário, entenda aquilo que eu passei para ela. A responsabilidade é totalmente minha. Claro. Mas no caso de um funcionário, acho que é até mais fácil. A gente que fala com um público grande, às vezes a referência, já aconteceu num programa, de um convidado fazer uma brincadeira com uma referência que nós entendemos por ser de uma época e sair completamente fora do contexto. Saiu quase como um bullying. Mas não era, estava ligado a uma música antiga que a gente deu risada e o pessoal, vocês não deviam dar risada disso. E não tinha erro aí, porque a gente estava rindo de uma coisa que a gente tinha referência e a pessoa que recebeu... Entendeu outra coisa. E dentro do contexto dela estava certo mesmo. É um grande desafio, no mundo que a gente vive, porque nós temos gerações diferentes, experiências diferentes, e nas redes sociais a gente às vezes não tem como fazer a réplica, né? É você se explicar. Então é o desafio de você policiar o seu discurso. A Harvard Business Review, que ela faz estudos no meio corporativo, acho que em 2017 ela fez uma pesquisa sobre qual era a influência da falha de comunicação nos problemas corporativos. Se não me falha a memória, o número que eles encontraram foi a falha de comunicação, dos problemas que ocorrem, 87% são por falha de comunicação. Mas isso até em relacionamento interpessoal, homem e mulher. Imagina então homem e mulher, né, quando se relaciona, quando é heteroafetivo. A mulher tem um mundo de hormônios, e o homem tem outro completamente diferente. O homem tem 2 botãozinhos só. A mulher tem um painel de controle de um avião, né? Exatamente. Pois é. E como isso dificulta, porque às vezes está na maior das intenções os dois lados, e mesmo assim... Você sabe que eu assisti uma vez um humorista norte-americano que também é um cientista. E ele falou sobre o desenvolvimento neurológico com base na antropologia e por que o homem e a mulher são seres tão diferentes. Você já ouviu essa explicação? Não, conta pra gente fechar o balaio. Aí, ele falou, imagina há 200 mil anos, nossos ancestrais, né, que nos deram origem, vivendo lá na savana africana, eles viviam em tribos, eles viviam em grupos, como muitos grupos ainda vivem. Então, qual que era a função estabelecida do homem? A função do homem era proteger de invasores, dos animais que poderiam matar a tribo, algum membro da tribo, e caçar. Bom, quando você vai para o mato... E o que é importante para você conseguir fazer isso direito? Força física. Força física, brutalidade. O segundo ponto, o que você precisa para caçar? Foco. E é por isso que a teoria, por favor, não vão se ofender aqui, mas isso é estudo de comportamento.
o homem é mais solidário a outro homem Sim. em comparação com a mulher com outra mulher. Por quê? Porque instintivamente, quando o homem ia para o mato para caçar, ele ia em bando. Aham. Para que um leão não o matasse, ele tinha que confiar no colega, mesmo que o colega não gostasse dele. Pra avisar, eles eram né? uma tribo. Eles precisariam um proteger o outro. Então, o sentimento gregário, o sentimento de cooperação, ele foi sendo passado por aqueles que sobreviviam. Sim. O gene da cooperação para o gênero masculino foi sendo passado. Segunda coisa que você precisa no mato, silêncio. O homem foi condicionado no processo evolutivo a falar menos, porque para caçar ele precisa fazer silêncio, para atacar a outra tribo ele tem que fazer silêncio, para se defender e não ser encontrado ele tem que fazer silêncio. Por isso que proporcionalmente o homem na média fala metade do que uma mulher Sim. fala. Isso não é uma crítica, é constatando é a gente números. olhando o sistema. A mulher, qual que era a função da mulher lá e eu não estou justificando que isso tem que se replicar nos tempos de hoje, Sim. tá? Pela evolução da sociedade, da mentalidade, a mulher e o homem agora têm A direitos gente está iguais. falando num período roots. Exato. E eu estou falando aqui de antropologia. Isso. Bom, a mulher, o que a mulher precisava fazer? Primeiro, a mulher disputava o macho alfa. Então ela era mais competitiva entre ela. Porque a mulher mais bonita, ou a mulher mais atraente, ou a que melhor cuidava da tribo, é que ganharia o macho alfa. Ela disputava entre ela. Sim, para ter a melhor prole. Exato. Segundo, a mulher ficava na tribo e ela tinha que cuidar dos filhos e ela tinha que ser extrativista. Para ser extrativista, eu tenho que olhar o chão, frutas que caíram, raízes e tubérculos. Eu tenho que olhar a mata para ver se não tem nenhum bicho aqui no meio e frutas que estão na árvore. Ela é multifunção. Ela muda de foco fácil. E a mulher precisa fazer barulho para espantar os animais. Como é que você faz barulho? Conversando. Agora vamos trazer o ser humano de hoje para mostrar como que isso é biológico. Ó a meleca que deu agora, juntando esses dois extremos. Ó, a mulher dirigindo, hoje em dia a gente tem o Waze, então isso que eu vou falar talvez não aconteça tanto. Tá. Mas há 10 anos, quando não tínhamos GPS e Waze, há 15 anos, a mulher dirigindo perdida, ela estava com o rádio ligado, cantarolando a música, com o espelho retrovisor baixado para ela ver se o batom estava em bom ordem. e procurando o caminho que ela tinha que achar e conversando com a amiga ou com os filhos que estão no banco de trás. Numa boa, sem se sentir estressada com isso. Natural. O homem dirigindo se encontra perdido. Qual é a primeira coisa que o homem faz? Perguntar não vai ser. Não, pergunta porque fala, não é para falar. Silêncio, desliga o rádio. Sim, que é para ter mais atenção. É verdade, para ter mais atenção, né? E se tem alguém falando, o que ele faz? Dá um tempinho, né? Deixa eu pensar um negócio aqui. Deixa eu pensar. Então, porque biologicamente a gente foi preparado, a gente foi programado para, se eu não sei onde a presa está, eu estou no meio do mato, escondido, silêncio. É o nosso cérebro que funciona de forma diferente. Não é maluco isso? Mas é muito legal, né? Porque tem muito a ver. Ai, Rogério, muito obrigado. O papo foi ótimo. E eu vou colocar todas as referências na descrição do vídeo, tanto do livro que você citou, como. E na medida que o Rogério for soltando o curso, divide com a gente que eu divido com o pessoal. Deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui. Por favor, é para isso. Eu tenho meu canal aqui no YouTube, onde eu tenho meus vídeos, eu tenho uma coluna na rádio Boa Nova, onde eu falo toda quarta-feira de manhã, é uma coluna chamada Ressignificando a Vida. Eu falo sobre reprogramação mental nessa coluna. E eu subo esses vídeos no meu canal, assim como eu subo também vídeos onde eu falo sobre liderança e também algumas entrevistas que eu já dei em rádio. Essa semana, por exemplo, foi reprisado na Rádio Imprensa uma entrevista que eu falei sobre comunicação e inteligência emocional em vendas. E algumas participações que eu já tive em podcasts, programas de TV, programas de rádio, estão lá no meu canal. E tem meu Instagram também, que é Rogério Quelucci. Que vai estar passando aqui embaixo no label. Por favor, estão convidados para me seguir ali, que eu coloco conteúdo todos os dias. Que bom, né? Mais conteúdo pra gente. Muito obrigada, Rogério. Imagina, eu que agradeço a sua visita. Foi muito bom nos reencontrarmos. Olha, depois de tanto tempo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E, gente, muito obrigada pela audiência. Boa semana, até a próxima.